Salve, salve torcida tricolor, estamos aqui para mais um vídeo do canal POV Tricolor. Eu sei que eu demorei para fazer esse vídeo, né? Que tava meio corrido, então por isso eu tô gravando o vídeo agora. E aí vai ser um vídeo assim bem transparente, bem sincero, do jeito que o Yuri é mesmo, para poder falar sobre o esse final do Zubeldia, começo do Crespo, né? Já para poder falar de algumas novidades, de saída, né? E assim, não fiz pauta, né? Que eu já falei, não fiz pauta, é realmente algo bem assim, bem transparente, bem natural, não gosto de nada, é igual, não faço nem corte nos meus vídeos, é realmente para ser algo assim, o que eu falo, o que eu penso. Eu simplesmente começo, não tem corte, não tem edição, não tem nada, do jeito que eu gravo, eu posto aqui e falo sobre o time de São Paulo, que é o que eu mais gosto de fazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né? Gente, falando sobre, né, um ponto de vista, inclusive, né, falar dessa camisa top da época do Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano jogava no São Paulo, inclusive da Under Armour, ainda é que na verdade o símbolo já saiu aqui do patrocinador, né, mas enfim, e camisa da época de 2015, que meu pai me deu essa camisa, então camisa maravilhosa, adoro essa camisa, do Luiz Fabiano que jogou no São Paulo. E aí vamos lá. Sobre o final do Zubeldia, gente, é aquela coisa, né? Assim, eu gostava bastante do Zubeldia. Eu acho que ele fazia um trabalho assim, um trabalho correto, né? Ele não fazia um trabalho maravilhoso, mas também não fazia um trabalho horroroso. Ele fazia para mim, um bom trabalho, conseguiu cumprir as metas do ano passado, conseguiu levar o São Paulo para uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Só que uma coisa ruim é que o São Paulo, assim, era um time que você, assim, nas Copas você ainda tinha mais identidade, né? No Morumbi você sabia que você ia ter mais correria da garotada e tal. E aí, fora de casa, você sabia que ia ser um time que ia esperar a atitude do adversário, para ver o que ia ser, né? E aí, depois da atitude do adversário, o time de São Paulo ia ver, se a gente vai colocar mais um meias, coloca o Lucas Ferreira no segundo tempo, né? Igual aconteceu quando o São Paulo jogou contra o Libertad fora de casa. Então, assim, né, o São Paulo ainda tinha mais uma identidade. Agora, no Campeonato Brasileiro, foi algo bem ruim. E aí, assim, a gente não sabia se era um São Paulo mais defensivo, se era um São Paulo reativo, se era um São Paulo que ia propor o jogo. Então, eu acho que assim, essa parte da identificação, da identidade, eu acho que isso foi algo que o Zubeldia falhou. Acho que ele poderia ter ido melhor. E aí eu acredito que, assim, não só acredito, né, aí não só falando do ponto de vista tricolor, mas falando sobre até mesmo dessa demissão do Zubeldia, ficou bem claro que ele realmente não estava conseguindo dar esse padrão, tanto é que ele pediu para sair. Quer dizer, eu não consigo melhorar o time, eu não consigo evoluir, não consigo fazer o time jogar, ter um campeonato brasileiro consistente, porque não adianta as suas copas, não adianta nada você ser campeão da Libertadores 2025 e se rebaixar no Campeonato Brasileiro, né? As duas coisas têm que andar juntas. Então, assim, ele não estava conseguindo dar uma identidade pro time do São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o time do São Paulo entrava em campo, tinha os seus desfalques, tinha ali a sua dificuldade, às vezes jogando fora de casa, às vezes jogando em casa, né? Mas, assim, a maior dificuldade parecia que, assim, você não conseguia, você não sabia o que você ia esperar do time do São Paulo. Então, assim, não sei se vai ser um time que vai vir para poder massacrar o adversário, pelo menos nos primeiros 15 minutos. Eu não sei se vai ser um time que vai esperar. E aí, assim, você não conseguia identificar qual que era o padrão de jogo do time de São Paulo. E aqui não tô falando, tanto é que o próprio Zubeldia pediu para sair. Na verdade, essa não foi a primeira vez, tá? Essa não foi a primeira. O Zubeldia já tinha em outras ocasiões pedido para sair. Como aqui é um canal de ponto de vista e não de informação oficial, né? Se eu não me engano, o Zubeldia pediu para sair logo depois da partida contra o Mirassol, acho que foi alguma coisa assim. E aí, na verdade, não foi só essa, teve algum outro momento que ele também pediu. Só que a diretoria de São Paulo convenceu, não, tal, vamos conversar, esfriar a cabeça, a gente conversa depois. Que foi inclusive o que aconteceu depois do jogo contra o Vasco. Porém, o jogo contra o Vasco foi a gota d'água e não conseguiram mais reverter, né? Em outras ocasiões, obviamente, porque ele continuou até o jogo contra o Vasco, mas em outras ocasiões ele permaneceu no cargo, esfriou a cabeça, tal, beleza, vamos continuar. E aí, dessa vez, ele pediu para sair, né? Então, e aí um ponto negativo, assim, bem negativo do trabalho do Zubeldia, eu acho que é o número de cartões. E assim, pra mim não é a questão de ele reclamar, não é a personalidade dele, que eu acho que eu super concordo. É, igual quando ele fala numa entrevista sobre o Luciano, ele fala, cara, mas eu não quero que o Luciano mude, eu quero que o Luciano seja o Luciano,
né? Ah, ele vai tomar cartão, ele vai reclamar, ele vai fazer gol, ele vai reclamar. Beleza, né? Mas ele vai ser o Luciano. E aí, ok, ele ser o... Só que assim, você também tem um pouco de malandragem, você tem que ter malícia, você tem que usar a sua experiência. O Zubeldia é um cara, né, que a gente sabe que tá aí no mercado do futebol, né, principalmente como técnico, né, na parte técnica, na liderança de um time. Ele tem quase 20 anos, porque ele começou por volta de uns 25 e tal, né, no Lanús, e aí depois ele foi pro... É, é, ele continuou no Lanús, tal, foi técnico, inclusive o treinador mais novo da história do clube, né? Então hoje ele tem, se não me engano, 43, 44 anos, quase 20 anos. Então assim, eu acho que um ponto negativo é ele não saber o momento certo, né? A gente tem cada um tem a sua personalidade, cada um ali tem o seu jeito, mas assim, o que eu penso é o seguinte, exemplo, você tá ali no jogo da Libertadores, no último jogo da fase de grupos, que é contra o Talheres no Morumbi. Cara, o São Paulo não estava fazendo uma boa partida, estava mal e tal. Só que o São Paulo empatando aquela partida, o São Paulo mesmo assim ia garantir ali o primeiro lugar do grupo. O São Paulo não podia perder o jogo, né? E aí o São Paulo, na verdade assim, se eu não me engano, se o São Paulo perdesse e o Talheres e o Libertad ganhasse, né? Aí o São Paulo perderia a primeira colocação. Porém, não era o que estava acontecendo. E aí, enfim, o São Paulo ganhou o jogo e tal, mas assim, o São Paulo já estava classificado. Por que, que ele não segurou um pouco mais? Pô, posso ficar puto, eu vou reclamar aqui, eu vou gesticular, né, eu vou ali chegar no quarto árbitro, eu vou falar alguma coisa, eu vou tentar dar uma pressionada para eu conseguir alguma coisa, ok. Só que você reclamar, assim, pensa assim, fala, pô, eu tenho um limite. E ele ultrapassou esse limite. Tanto é que se ele continuasse como técnico do São Paulo, ele não treinaria, ele não comandaria o time na primeira partida contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, né? Então assim, você fala, cara, ao invés dele ter um pouco mais de malícia, você fala, eu vou segurar, eu sei que o árbitro está errado, eu posso... Ao invés de eu reclamar, calma, o time está classificado, a gente está em primeiro do grupo, depois né, lógico, é importante ali a primeira colocação, só que você tem que pensar que o campeonato não acaba ali. Então você vai ter umas oitavas, tal, enfim. Então assim, pra mim é um ponto bem negativo dos Build. Uma coisa que eu tô falando assim, eu não vou falar a verdade, o ponto de vista tricolor, ponto de vista do Írio. Você gostaria que os Build já saíssem? Não, não gostaria. Porque eu acredito que com todos os jogadores na mão, eu acho que ele conseguiria fazer um bom trabalho, porque aquilo, eu não acho que o Crespo vai fazer algo tão diferente que ele, né? E aí entendo, os caras falam, mas ele não... que nem eu tô falando assim, nas Copas ele conseguiu dar um padrão, né? Mas os times eram ruins, tal, que não sei o quê. Mas é engraçado que quando saiu o sorteio da fase de grupos, eu vi muito torcedor, eu vi muito jornalista, inclusive, falando assim, nossa, mas o São Paulo vai pegar ali um time argentino que é chato, que inclusive o São Paulo já teve problemas com o Talheres. O São Paulo vai pegar o Libertad, que tá bem no Campeonato Paraguaio. Eu falava, pô, Campeonato Paraguaio, beleza. O São Paulo vai pegar o Alianza Lima no Peru, e vai pegar aqui no Morumbi e tal. Vai ter o Guerreiro, vai ter o Barcos. Então, assim, os caras criaram. Aí agora, depois que ganhou, não, mas não era tudo isso. Então, assim, né, eu acho, que não tô falando, acho que o São Paulo tinha uma identidade nas Copas, porém não tinha no Brasileiro. E aí também, já dando um outro ponto de vista, eu acho que falta um pouco de planejamento. O São Paulo jogou com titulares contra o Náutico. O São Paulo jogou com titulares na Libertadores. E aí, assim, em muitos momentos ele estava com o time cansado para jogar o Brasileiro, só que ele não podia poupar, porque ele precisava de pontos, só que aquilo é um caminho meio complicado, né? Porque se ele descansa os jogadores, ele corre risco de não ter pontos, porque você não vai estar com os principais. Porém, se você joga com os principais jogadores, eles estão cansados e gastados. Aí também como que você consegue o melhor desempenho? Você não consegue. Né? Então, assim, é algo bem complicado. Porém, então quer dizer, assim, eu acho que faltou o São Paulo falar, hoje vamos focar em duas competições. O brasileiro, porque você tem que minimamente fazer uma campanha boa, né? E eu não digo só por premiação, para mim é vergonhoso você fazer o campeonato nacional do seu país, você fazer uma campanha de 15º, de 13º. Tem que ser no mínimo, no mínimo, no mínimo 10º lugar, 8º lá pra cima, entendeu? Isso porque a gente sabe que o São Paulo não tem o elenco e tal, mas enfim, né? O que eu quero dizer é o seguinte, São Paulo devia ter feito um planejamento melhor e assim, vamos focar em duas competições. Uma vai ser o brasileiro, até porque você precisa de pontos, e se você não ganha uma das duas, como que você vai para a Libertadores ano que vem?
Você não vai. Então, assim, como que eu consigo? Através do brasileiro. Então, vamos focar no brasileiro e alguma outra. O que é mais importante, Libertadores ou Copa do Brasil? Fala pro torcedor de São Paulo que você vai focar na Copa do Brasil pra você ver. Então, cara, foca na Libertadores, né? Chega contra o Náutico, poupa alguns jogadores. Inclusive, acho que foi um erro do Zubeldia quando o São Paulo tava ganhando lá contra o Náutico. Ele deixou os caras até o final do jogo, sabe? Então, então faltou, acho que um pouco de inteligência. Mas o que eu tô falando, acho que faltou planejamento. São Paulo tinha um time bom nas Copas, não tinha no Brasileiro, e aí por essa falta de evolução, que acho que também é muito pelos desfalques, o time não conseguia ter um bom desempenho, né? Mas enfim, eu tô falando né, de resumo, para poder fechar. Ponto negativo do Zubeldia para mim era essa falta de identidade no Brasileiro, e eu acho também que é um pouco de falha dos jogadores, acho que é um pouco de falta de ambição dos jogadores, porque eu lembro do ano passado, quando o São Paulo estava jogando contra o Corinthians, o São Paulo podia ter massacrado os caras, passado o carro em cima da galinhada, né? O São Paulo não fez isso, ganhou de 3-1, ainda correu risco de tomar um empate, então, né? Então, assim, eu acho que os jogadores também foi aquela coisa, a gente vai... Porque você vê, sabe, não é o cara que vai jogar muito, que vai dar o sangue numa Libertadores, e o cara que vai jogar de qualquer jeito num Brasileirão. Isso não é o técnico, sabe? O jogador também tem que ter um pouquinho de vergonha na cara e falar, pô, eu defendo esse escudo aqui, eu não vou jogar só por entidade, não vou jogar ali na Conmebol Libertadores, não, eu vou jogar pelo São Paulo, então eu vou jogar todas da melhor forma possível, né? Então eu acredito que assim, que eu tô falando, acho que o ponto negativo é esse, ia bem nas Copas, não no Brasileiro, né? Uma coisa ruim, os cartões, e essa falta de padrão de jogo, que eu acredito que é complicado, né? Porque ele ficou um ano, você fala, no Paulista, só que aquela coisa, no Paulista ele teve todos os jogadores, só que o jogador que acabou de voltar das férias, que não tá no melhor condicionamento físico, então eu acredito, mas assim, dentro do possível, o São Paulo não tem o melhor elenco. O São Paulo não é um time que vai fazer contratações, tem muito jogador no DM e tal. Eu acho que ele fazia um bom trabalho. E aí o que eu vejo é realmente só essa falta ali de padrão de jogo, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque pelo menos para mim era claro nas Copas. No Morumbi a gente vai propor o jogo, a gente vai pressionar. Fora de casa a gente vai esperar, a gente vai ser reativo, e é o que deu certo nos jogos fora de casa, tanto que ganhamos 3 pela primeira vez na história. E aí também além da questão dos cartões, que inclusive, falando da chegada do Crespo, que para mim eu não vejo o Crespo, nossa, esse puta treinador, eu vejo ele um bom treinador, mas também não vejo aquele cara assim que você fala, nossa, vai fazer milagre o time de São Paulo, não vejo, né? Mas uma coisa que já me deixa tranquila é que pelo menos ele não vai ficar tomando cartão e ele vai estar no banco na maioria dos jogos do São Paulo, porque isso faz uma puta diferença. Quando a gente via o time do São Paulo em alguns jogos com o Max Cubeiras, né, o auxiliar do Zubeldia, lógico, o cara não é técnico, mas não tinha aquela energia na beira do campo, o time do São Paulo era diferente, porque você tem, sabe, é a mesma coisa você pensar, você tem lá o seu supervisor e do lado o auxiliar do seu supervisor, não tá o supervisor no dia, tá só o auxiliar, será que realmente vai ser da mesma forma? A equipe deveria ser, cada um deve olhar para si, só que é diferente o cara que tá lá cobrando, o cara que tá lá em cima, o cara que tá lá gritando, que é o que o Zubeldia faz. Então, esse é um ponto positivo do Crespo, acredito que ele vai, algo bom, assim, que ele gosta dos 3 zagueiros, e aí agora a questão é a seguinte, né, como que ele vai escalar esses 3 zagueiros, quem que ele vai escalar de ala direita, por exemplo, São Paulo não tem ala direita, São Paulo tem lateral, tem o Cédric, Ferrares que faz ali, quem mais? Não tem. Igor Vinícius tá indo pro Santos, ótima notícia maravilhosa, inclusive, já dando um ponto de vista aqui, né? Então, mas que eu tô falando, acho que assim, do Crespo é um bom treinador, chegou ali a ganhar título na Arábia, ganhou a Liga dos Campeões da Ásia, se não me engano, né? Então acredito que assim, é um bom treinador, mas não espera milagre. O meu medo é aquele looping eterno do São Paulo. O treinador chega, treina, vai bem, ilude o torcedor, acho que vai ganhar título. Não ganha o título, aí começa aquele massacre, tem que sair. Aí demite o treinador. Vamos contra, ele é o culpado de tudo. Caiu ele. Aí começa outro, entendeu? Então assim, é complicado, porque o São Paulo sempre fica nessa. Porém, o que resta ao torcedor é acreditar, que até isso o trabalho do Zubeldia afastou o torcedor, né? O torcedor não estava confiando tanto que não ia no estádio mais. O que nos resta é acreditar, apoiar e torcer para que esses jogadores saiam do DM, para que esses jogadores possam se recuperar, possam
estar em campo. E aí já dando uma notícia, o São Paulo ainda tem no departamento médico o Caleri, que com certeza só volta ano que vem, o Juan, que pelo jeito parece que vai ser comprado, que para mim é uma palhaçada você comprar um zagueiro por 25 milhões, um zagueiro ok, básico, mediano, que você podia subir alguém da base, melhor, né? Então, que ele tava com dores no joelho, vai fazer um procedimento para ver se precisa de cirurgia ou não. Se não precisar de cirurgia, em torno de um mês. Se precisar, aí é um tempo de recuperação um pouco mais longo. Então, tem o Caleri, Juan, se realmente continuar no São Paulo, e o Luiz Gustavo, que voltou pro CT, começou a fazer trabalhos ali, exercício físico, porém, ainda não pode fazer nada com contato, porque ele está sob medicamento, e para poder combater o tromboembolismo, né, tromboembolismo, ele precisa terminar de tomar um medicamento para poder zerar, para poder ficar 100%, e aí ele começar a ter contato com os jogadores, porque senão pode estourar uma veia e tal. Então, esses 3 jogadores ainda estão no DM. O Ferreira e o Lucas estão fazendo trabalho com a fisioterapia, estão próximos de um retorno para trabalhar já com os jogadores em campo. Marcos Antônio e Oscar voltaram. Treinaram, né? O São Paulo se representou ontem, na quinta-feira, dia 26 de junho, depois das férias. Que no caso nem merecia, né? Depois daquela partida ridícula contra o Vasco, devia ter trabalhado aí. Mas enfim, então o São Paulo voltou ontem, Crespo conheceu os jogadores e tal. E aí também treinou hoje, então o Oscar e Marcos Antônio já estão de volta para o time de São Paulo. Que nem eu falei, então agora é o Ferreira, o Lucas, e aí o Juan depende também da questão do contrato, porque não adianta ele se recuperar, mas o Sassuolo pedir a volta dele, né? Ou vamos supor que ele se recupere e estende o contrato. Beleza, continua. Então essas questões que precisam ser resolvidas. E em relação à saída, o São Paulo tem a saída do Igor Vinícius, que já está bem encaminhada para o time do Santos, graças ao bom Deus. Porque para mim é um lateral bem fraco. Fala a verdade. Assim, aquele lateral fraco, mas ele tem as características dele, que é mais a parte ofensiva. Então ele daria certo no esquema de 3 zagueiros. Né? Mas eu acho ele assim tão fraco que pra mim nem no esquema de 3 zagueiros eu manteria ele. Agora o São Paulo tem que correr atrás. E aí o São Paulo vai recorrer à base, ou o São Paulo vai ter só o Cédric. Vai ter o Ferrarese, meu cara não é lateral direito. Então o São Paulo precisa resolver, vamos ver se vai dar chance aí pro Mike, tem o Igor Felisberto, o Ângelo foi vendido por 32 milhões para um clube da França, e aí parece que tem uma cláusula no contrato dele que ele precisa jogar, se ele jogar 2.000 minutos pelo profissional de São Paulo, ele vai, o São Paulo ganha mais uma quantia que, se eu não me engano, é de 12,9 milhões de reais. Então, com certeza ele deve subir aí, aquela coisa forçada, vamos colocar o cara para jogar e é isso. O Matheus Alves é outro jogador que deve sair, já tem negociações avançadas. O CSKA Moscou fez uma ligação de vídeo com ele, com o Matheus, para poder conversar, para poder apresentar o projeto, e aí parece que ele vai ser vendido por 6 milhões de reais, 6 milhões de euros. Uma tremenda palhaçada, porque um bom jogador que subiu da base, novo, cara que pode dar muitos frutos, tem bom passe, boa velocidade, tem uma dinâmica boa no campo, né? Conseguiu dar isso pro time do São Paulo enquanto esteve em campo. É um jogador que tem futuro. Vender por 30 vai dar 36 milhões, né? Um pouquinho mais de 36 milhões, mas assim, você fala, pô, vai vender por 36 milhões, sabe? Pra mim, ó, venda super ruim. Pra mim é aquela coisa, assim, sabe quando você chega no final de feira, o cara tá vendendo a dúzia da banana por 5, aí você chegou lá, no final da feira o cara não tá vendo nada, ele vai e vende por R$1. É o que mais ou menos está acontecendo no São Paulo, sabe? Chegou, tá barato, chegou, quem chegar agora vai comprar. Então, se alguém tá vendo meu vídeo aí e quiser lá comprar o Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rê Francisco, a hora é agora, que o São Paulo tá desorganizado, que tá vendendo todo mundo a preço de banana, tá? A preço de banana. Então, assim, parece que ele vai sair, é um valor ridículo o São Paulo vender por 36 milhões de reais, ridículo, sabe? Você não tampa nem o buraco do dente com um valor desse, então, né? Aí a gente vai aguardar para ver se o São Paulo vai contratar. Para esse São Paulo que é 2 atacantes de lado de campo e um meia, que eu acredito que é para poder, além da saída do Matheus Alves, para poder ser esse cara, esse substituto pro Oscar, né? Mas assim, não tem nada assim que você fale, tem alguma negociação avançada. Não tem nada, né? Pelo menos que eu saiba, não tem nada.
E então tem essa saída. São Paulo ainda tenta renovar com o Alan Franco para poder ver se estende o contrato dele, que vai até o final desse ano. Então a partir do dia 1º de julho ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube, né? Então o São Paulo precisa correr com isso. E aí algumas notícias também, algumas coisas boas da vinda do Crespo. A base, que eu acredito que ele vai usar bastante. E falando especificamente da base de um jogador, falando do Luan, que foi um jogador que chegou bem, que iniciou no time do São Paulo, que chegou bem no time do São Paulo, que foi uma peça importante no time profissional, inclusive no título paulista que o Crespo ganhou. E agora acredito que vai ser uma nova vida pro Luan, né? Porque assim, a torcida estava esperando, ele foi reintegrado e vai passar por alguns testes, né? Vai treinar lá com o grupo e vai ver se vai ser reintegrado ou não. Foi reintegrado, só que não estava nos jogos. Acredito que agora ele vai ter uma chance com o Crespo. Então, o São Paulo agora vai ter... se o São Paulo jogar contra o Flamengo, o São Paulo vai ter 2 semanas, né? Na verdade, mais de 2 semanas, vai dar 17 dias. Se jogar contra o Flamengo, né? Depende até onde o Flamengo vai chegar no Mundial. Se não, o São Paulo só joga depois contra o Bragantino. Então, quer dizer, o São Paulo vai ter quase 3 semanas sem jogo para se preparar. Um bom tempo para o Crespo conhecer os jogadores, apresentar suas ideias e tentar fazer o time do São Paulo ter o melhor desempenho possível, principalmente com esses retornos. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre os adversários do São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores. Já separei os dados, aqui é bastante coisa, já separei os dados para poder passar aqui. E aí eu volto e assim, agora é acreditar, apoiar e confiar que o Crespo vai fazer um bom trabalho. A gente tem que confiar nesse aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui que é o Santo Paulo. Santo Paulo, que eu comprei lá no estádio do Morumbi, né? Paguei R$40 esse bonequinho bacana e tal. Então a gente vai acreditar aqui no Santo Paulo tomara a Deus que o São Paulo consiga alguma coisa nesse ano. Fechou? Tamo junto e vai São Paulo. É nóis.